Cordiais saudações, daqui fala o professor Ângelo Galamucha. Bem dizer que até o início do século XIX era quase impossível ler e escrever no escuro. Foi daí então quando um jovem cego, neste caso Louis Braille, que perdeu a sua visão quando tinha apenas 5 anos de idade, desenvolveu um sistema que o denominou de Sistema Braille em homenagem ao seu nome, Louis Braille. Esse sistema é um sistema de leitura e escrita tátil para indivíduos, nesse caso, pessoas cegas. Bem, mas então, para o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como ensinar um deficiente visual, neste caso, alguém cego ou mesmo alguém com baixa visão. Mas antes, porém, vamos mesmo partir daquilo que é a sua essência, neste caso, daquilo que é o seu historial, para percebermos como é que funciona este sistema, como é que foi criado e qual foi o grau de dificuldade que o Louis Braille enfrentou, visto que perdeu a sua visão quando tinha apenas 5 anos de idade. Mas antes de avançarmos, agradeceria que colocasse um like, subscrevesse para você que não é subscrito e não só ativasse o sininho de notificação de modo a receber todas as informações que passam neste canal. Bem, como eu havia dito antes, hoje vamos falar sobre como ensinar um deficiente visual, nesse caso alguém cego ou mesmo com baixa visão. Partindo daquilo que é o seu historial, nesse caso do sistema Braille, dizer que Louis Braille ele nasceu na França no dia 4 de janeiro de 1809. Bem dizer que o Louis Braille, quando tinha apenas 3 anos de idade, ele contraiu um ferimento no seu olho esquerdo quando brincava na oficina do seu pai. Nesse caso, contraiu um ferimento com um objeto pontiagudo denominada sovela. Bem, na altura, os hospitais não reuniam condições necessárias para o seu tratamento. Foi daí então, com o andar do tempo, acabou criando infecção para o outro olho, nesse caso o olho direito, e quando tinha apenas 5 anos de idade, Louis Braille acabou ficando cego. Bem, mas nem por isso os pais se deixaram levar. Foi daí então que os pais, em coordenação com o padre da paróquia, acabaram colocando Louis Braille em uma escola local. E pela dedicação e esforço que Louis Braille vinha demonstrando dia após dia, quando ele tinha apenas 10 anos de idade, acabou ganhando uma bolsa para estudar em Paris, neste caso, no Instituto Real de Jovens Cegos, criado por Valentin Awa. Bem, este instituto era dedicado apenas à formação de indivíduos cegos, mas relativamente à leitura. Isto por quê? Porque as letras eram de alto relevo. Neste caso, eles costuravam a letra num papel e o indivíduo passava apenas com a mão. Vamos supor, por exemplo, a letra A. Eles costuravam a letra A em um papel e o indivíduo passava a mão e começava a sentir. E daí notava que se tratava de letra A, após o seu ensinamento da mesma. Então, foi dessa maneira que o Instituto Real, criada por Valentin Awa, ensinava os indivíduos cegos. Neste caso, apenas era dedicado à leitura. Isto por quê? Porque as letras eram feitas em alto relevo. Neste caso, as letras eram costuradas em papéis e o indivíduo apenas passava a mão e conseguia sentir de que letra se tratava. Por exemplo, vamos supor a letra A, eles costuravam o papel e depois passavam a mão. Por exemplo, ensinavam que esta letra é a letra A. E ele fixava o movimento que ele fazia. E daí, quando escrevia uma certa letra e ele fazia o mesmo movimento, já conseguia notar de que se tratava da letra A. Bem, e com o andar do tempo, neste caso, no ano de 1821, um capitão do exército militar francês, neste caso Charles Barbier, ele visitou o Instituto Real de Jovens e Cegos, neste caso apresentando um sistema de comunicação que o denominou de escrita noturna, que mais tarde chegou a ser chamado de cenografia. Bem, este sistema ele desenvolveu para os seus militares usarem na guerra. Isto por quê? Porque na altura em que eram mandadas cartas, basicamente criava aquela que era a dificuldade da leitura da mesma, porque de certa forma as cartas chegavam no período da noite e eles não tinham como ler aquela carta, porque na altura em que eles iriam usar a luz para poder ler, basicamente iria chamar a atenção dos seus inimigos. Foi daí então que Charles Barbier ele desenvolveu esta escrita noturna, baseada em código de 12 casas, em que era possível fazer a leitura com o taco, neste caso com
a mão, você conseguia sentir, mas foi um fracasso porque o sistema foi muito longo e basicamente os exércitos, nesse caso os militares, não conseguiam fazer a leitura da mesma. Foi daí então que ele decidiu pegar o mesmo sistema e ir apresentar no Instituto Real de Jovens do século. Também na altura houve uma grande dificuldade naquilo que diz respeito ao aprendizado da mesma, porque era muito complexo este sistema. Foi daí então que Louis Braille se interessou pelo sistema e se dedicou ao desenvolvimento da mesma. Foi daí então que no ano de 1824, quando ele tinha apenas 15 anos de idade, ele desenvolveu seu próprio sistema, nesse caso se espelhando no sistema de Barbier, nesse caso a sonografia. Ele desenvolveu o seu próprio sistema que o denominou de sistema Braille, nesse caso produzindo uma série de uma casa que o denominou de cela Braille ou casa Braille, que era constituída por 6 pontos, neste caso 3 na vertical e 2 na horizontal. Bem, só foi possível apresentar este sistema no ano seguinte, neste caso no ano de 1825, que foi possível apresentar este sistema. E alguns anos depois, ele passou a ensinar neste instituto, mas o seu sistema não era aceito. Nem com isso ele se deixou levar. Foi daí então quando ele passou a desenvolver, mas nesse caso fazendo o acréscimo da numeração e letras acentuadas. E com grande tristeza, no ano de 1852, Louis Braille veio a falecer vítima de doença, nesse caso uma tuberculose, quando ele tinha apenas 43 anos de idade. E 2 anos depois, nesse caso no ano de 1854, o seu sistema passou a ser dado no instituto, nesse caso passou a ser lecionado. Ele foi oficializado e com dado tempo acabou viralizando para o mundo inteiro até o dia de hoje. Por isso, o sistema Braille é tido como um código universal de leitura e escrita tátil para indivíduos, nesse caso para pessoas cegas. E, em homenagem ao Louis Braille, nesse caso, a data do seu nascimento, nesse caso 4 de janeiro, é tida como o Dia Mundial dos Cegos. Bem, este então foi o breve historial relativamente ao sistema Braille. Então, eu vou parar por aqui e vamos dar continuidade no próximo vídeo. Obrigado.